Filipenses 1:10. Para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Por ser um texto curto, sucinto, prático, convém a releitura. Para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus continue falando poderosamente ao nosso coração. No domingo passado, em um momento muito parecido com este, nós tivemos o privilégio de expor Filipenses 1:9. E naquela ocasião, o tema que nos orientou foi uma oração fervorosa. Algumas lições foram extraídas da análise do versículo de número 9. Dentre estas importantes lições, destacam-se, a primeira delas, uma oração fervorosa por mais amor. Versículo de número 9, primeira parte. Quando nós estávamos discutindo essa parte do texto indicado, dentre tantas coisas que nós apontamos que o apóstolo Paulo era um homem de oração. E ele desejava deixar bastante claro para a igreja dos Filipenses que aqueles irmãos estavam sendo continuamente lembrados em suas orações particulares, pessoais. Ele não começou a falar de oração no versículo número 9. Ele vem falando de oração desde o versículo número 3. Mas ele quer deixar claro que ele continua orando pela vida daqueles amados irmãos. E todos nós precisamos orar e precisamos também estar debaixo de orações. Precisamos fazer as nossas orações pessoais ao Senhor, mas também precisamos ser alvos de orações. E o apóstolo Paulo está convencido disto. E dentre tantos pedidos que ele apresentava diante de Deus em favor daquela igreja, um dos mais sobressalentes era justamente este: que o amor daqueles amados irmãos pudesse crescer mais e mais, que fosse um amor sobressalente, superabundante, e o amor, em primeiro lugar, que viesse se mostrar para com Deus as coisas do alto, e como uma consequência inevitável para com os nossos próximos, para com os nossos semelhantes, em termos de esfera terrena, de mundo das coisas palpáveis. Que Deus seja a prioridade máxima deste sentimento a reger as obras das nossas mãos. O amor a Deus, uma dádiva, um fruto, para ser mais exato, à luz das Sagradas Escrituras. Segunda importante verdade destacada naquela noite: uma oração fervorosa por mais amor em pleno conhecimento. Se no primeiro momento o apóstolo Paulo deixa claro que o foco das suas orações era que o amor no interior daquela igreja pudesse crescer mais e mais, na segunda parte do versículo 9, ele deixa ainda mais claro qual era uma das áreas que ele esperava que esse amor superabundasse. E qual é esta área? No pleno conhecimento. Dentre tantas aplicações destacadas naquela noite, uma delas foi que o conhecimento em destaque é o conhecimento que se pode ter de Deus e é o conhecimento que se pode ter de nós mesmos. Calvino trabalha nas suas institutas a ideia de que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos conhecemos. E quanto mais nós nos conhecemos, mais nós conhecemos a Deus. E nesta esfera de conhecimento, nós encontramos a verdadeira sabedoria, que há de reger, ou que deve reger, as escolhas que eu e você vamos tomar no transcurso dos nossos dias, da nossa história. Terceira importante verdade destacada naquela noite: uma oração fervorosa por mais amor em discernimento. Última parte do versículo de número 9. Ocasião em que o apóstolo Paulo nos apresenta uma segunda área da vida daquela igreja, em que este amor latente, vivo,
capaz de trazer vida onde imperou a morte. Uma outra área era a área do discernimento. E dentre tantas coisas que nós destacamos naquela noite, destacamos que o discernimento em questão aponta para a noção de um julgamento equilibrado. O que é o discernimento? A capacidade de julgarmos com equilíbrio. Em outras palavras, aprovar aquilo que Deus aprova, reprovar aquilo que Deus reprova. Dentre tantas aplicações naquela noite, uma delas foi: o certo continua sendo certo e o errado continua sendo errado. Eu e você não temos permissão para renomearmos os nossos pecados, sejam eles de natureza interna ou sejam os nossos pecados externos, sejam os pecados próximos a nós. Pecado continua sendo pecado, certo é certo e Deus não negocia estas verdades. Para a noite de hoje, o que eu e você temos? Temos o versículo subsequente, o versículo que vem logo na sequência, em outras palavras. Versículo de número 10. E o que eu e você temos no interior do versículo de número 10? A continuação desta oração fervorosa, encabeçada por Paulo no versículo de número 9. Se lá no versículo de número 9, eu e você temos os pedidos, no versículo de número 10 e 11, nós temos as razões. Quero pensar o versículo de número 10 a partir da temática que tem nos orientado desde o domingo passado, uma oração fervorosa. Com isto em mente, isto o que, pastor? Versículo de número 10, eu e você iremos encontrar a finalidade, o propósito, as razões para a oração que consta no versículo de número 9. E a primeira verdade destacada nesta noite é uma oração fervorosa para a aprovação das coisas excelentes. Onde é que está isso no texto? Versículo de número 10, primeira parte. Acompanha comigo a leitura. Para aprovardes as coisas excelentes. Primeira verdade na noite de hoje. Por que o apóstolo Paulo orava com tanta diligência, com tanto zelo, com tanto esmero, sempre nas suas orações, apresentando a igreja dos Filipenses? Porque o apóstolo Paulo estava convencido de que aquela igreja precisava ser mais robusta, precisava aprender com mais afinco, precisava ser mais zelosa, precisava ser mais caprichosa na aprovação das coisas excelentes. Se eu e você fizermos uma correlação com o texto de Atos dos Apóstolos, mais precisamente Atos capítulo de número 16, lá eu e você teremos acesso ao projeto de plantação da igreja em Filipos. Em Atos 16, eu e você somos informados que o apóstolo Paulo, durante o processo de plantação desta igreja, enfrentou os mais diferentes obstáculos, as mais diversas oposições. Dentre estas, em um dado momento, a caminho de um lugar reservado para suas orações, não somente suas, mas de sua comitiva, ele se depara com uma jovem possessa por um espírito demoníaco. E o texto de Atos 16 nos mostra que isso se repetiu por vários dias. E o apóstolo Paulo, então, se valendo do discernimento espiritual que Deus lhe conferira, entende que por detrás daquela jovem havia um espírito demoníaco, forças das trevas. E ele percebe que aquela jovem estava sendo escravizada, os seus senhores, os seus donos, se valendo destas forças malignas, ganhavam dinheiro com ela, porque ela se lançava na tarefa mística da adivinhação. Só que o apóstolo Paulo, num determinado dia, ele ministra uma palavra ao coração daquela jovem, que nós não sabemos o nome, nós não sabemos o paradeiro, nós não sabemos as consequências que sobreviera sobre a vida daquela jovem.
Ele ministra uma palavra e ela é poderosamente libertada do espírito demoníaco. O espírito demoníaco se vai e ela perde a capacidade mística da adivinhação. Os seus senhores deixam de ganhar dinheiro com ela e então vão atrás da causa, que gerou o quê? A perca deste poder místico da adivinhação, e encontram em Paulo e Silas a razão. E qual que é a consequência? Eles são presos. E a Bíblia diz que eles são levados aos pretores, mais precisamente ao magistrado, aos comandantes. E quando chegam à presença destes oficiais, eles têm as roupas rasgadas, e eles passam a receber chicotadas, e ficam com as costas na carne viva. E se isso não fosse já o suficiente, eles são colocados numa prisão úmida, sem nenhuma perspectiva de serem soltos. E o texto de Atos 16, 19 a 26 nos diz que lá, num contexto de profunda adversidade, tendo as suas vidas massacradas, não por causa de um desvio moral, mas por causa da fidelidade ao Senhor, eles começam a cantar louvores a Deus no meio daquela situação adversa. E eu então, sem medo de errar, posso dizer que ao fazerem isso, pautados pelo discernimento, Paulo e companhia estavam fazendo nada mais, nada menos do que mostrando na prática a capacidade de aprovar as coisas excelentes. Se eu posso afirmar isso sem medo de errar, eu também posso trazer a seguinte aplicação. Na medida em que eu e você nos lançarmos na aprovação das coisas excelentes, podemos atrair sobre nós prisões, açoites, pedradas, oposições das mais diversas. O apóstolo Paulo, ensinando o jovem pregador Timóteo, disse numa das suas cartas dirigidas a este jovem pregador: Timóteo, quanto mais piedoso você desejar ser, quanto mais santo, temente, se libertar do poder do pecado, mais oposições, mais adversidades, mais tribulações você trará sobre a sua vida. Se eu e você analisarmos a palavra aprovardes, que aparece aqui no início do versículo de número 10, eu e você teremos acesso a uma palavra do âmbito comercial, que era comum ser usada nas relações comerciais do mundo da época. Era uma expressão que se usava para averiguar se a moeda corrente da época, o dinheiro corrente da época, era genuíno ou era falso. Eu me lembro que recentemente, numa das nossas exposições, eu cheguei a destacar que como é que eu e você seremos capazes de distinguir uma moeda falsa se nós não conhecermos a verdadeira? Como é que eu e você seremos capazes de distinguir uma nota, um dinheiro em nota física, se nós não conhecermos o verdadeiro? Como é que eu e você, em face de uma nota falsa, poderemos saber que de fato se trata de uma ilegalidade? Conhecendo a nota verdadeira. Como é que eu e você seremos capazes de aprovar as coisas excelentes, que nem sempre são aprovadas pelos homens, conhecendo as coisas excelentes? E como é que eu e você iremos conhecer as coisas excelentes? Conhecendo a Deus. E como é que eu e você conheceremos a Deus? Conhecendo as Sagradas Escrituras. Tentando ser mais claro, a expressão aprovardes traz a ideia de pôr sob teste, debaixo de teste. Tentando ser ainda mais claro, o discernimento, apontado no versículo de número 9, gerou a aprovação do versículo de número 10, primeira parte. No versículo de número 9, última parte, eu e você temos a capacidade
de fazer distinções. A partir do quê? Do exercício do discernimento. E no versículo 10, primeira parte, eu e você temos a capacidade de fazer escolhas. Mediante qual declaração? Para aprovardes as coisas excelentes. E aí eu chamo a sua atenção para um detalhe. Quantas vezes, meus amados irmãos, lidamos com pessoas, e até mesmo nós sabemos o que devemos fazer. Nós já conseguimos distinguir entre o certo e o errado, mas na maioria das vezes nos falta o quê? A capacidade de fazer a escolha do certo em detrimento do errado. A primeira característica dessa oração, tal como apontada no versículo de número 10, é justamente esta: uma oração fervorosa para a aprovação das coisas excelentes. Se no versículo de número 9, eu e você temos a capacidade de fazer distinção, no versículo de número 10, primeira parte, a capacidade de fazer as escolhas certas. E aí, se eu posso trazer uma aplicação prática neste momento, seria justamente esta: que escolhas você tem feito? Certamente você já sabe o que você tem que fazer. Se você tem pedido direção de Deus, se você tem congregado, de alguma forma, Deus tem falado ao seu coração. Diante daquilo que Deus tem falado ao seu coração, quais são as escolhas que você tem tomado? Muito cuidado para que você não incorra no erro de escolher coisas que são menos do que as coisas excelentes. Cuidado para você não incorrer no erro de aprovar o que Deus reprova e reprovar o que Deus aprova. Segunda importante verdade na noite de hoje: uma oração fervorosa por sinceridade. Olha o que está isso no texto, versículo de número 10, segunda parte. Olha o que diz o texto: para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros. Sinceridade, meus amados irmãos, tem a ver com a nossa vida íntima, particular. A expressão sinceridade, que aparece no texto original, ela é formada por duas outras palavras. A primeira delas, eile, que significa luz solar. A segunda palavra, kreinein, que significa julgar. Então eu e você podemos considerar que por detrás da palavra sinceridade existe a ideia de julgar sob ou debaixo da luz solar. Tem como dizer isso com outras palavras? Tem. É a capacidade de pôr à prova as coisas à nossa volta à luz do sol. Russell Shedd, comentando esse texto, nos traz uma informação muito interessante. Naqueles dias era comum os marceneiros, profissionais que trabalhavam com madeiras, artistas que trabalhavam com madeira fazendo artes ou objetos domésticos. Eles faziam determinado objeto doméstico ou determinada peça de madeira e as imperfeições eram cobertas com ceras e era lixado, depois invernizado. Com o tempo se percebeu que na medida em que estes objetos eram usados nos mais diferentes setores ou circunstâncias, em especial quando eram expostos ao sol, a cera ia começando a derreter. E as imperfeições começavam a aparecer. Daí a ideia de sinceridade, sem cera, sem falsidade, sem hipocrisia. Quando o apóstolo Paulo diz, olha, a oração do versículo número 9, ela não é uma oração com foco em si mesmo. Tem um objetivo muito claro. O primeiro objetivo, para que vocês pudessem aprovar as coisas excelentes. E tem mais objetivos, Paulo? Tem um segundo. Qual? Para serdes sinceros. Quem é você? Como você é conhecido? Pela tua sinceridade? Pelas verdades que saem dos seus lábios? Pelos teus negócios pautados pela sinceridade?
ou o contrário? Como você é lembrado quando você não está presente? Pelo teu caráter sincero? Pela honestidade das tuas ações e reações? Ou o contrário? Tenhamos como certo, meus irmãos, que a sinceridade deve ser uma característica marcante do caráter cristão. Eu e você não podemos ser hipócritas. Eu e você não temos permissão de reivindicarmos sermos de Cristo e sermos reconhecidos como falsos. Não podemos fazer dessa forma. Não podemos ter características como estas em nosso caráter. Tentando ser ainda mais claro, eu e você precisamos ser pautados pela sinceridade. Agora, no uso da sinceridade, eu e você precisamos ser prudentes. Porque se eu e você, no uso da sinceridade, formos imprudentes, podemos também incorrer em erros, em pecados, ferir, machucar, atropelar emoções, sentimentos, verdades que outras pessoas subscrevem, mesmo que talvez não sejam tão verdadeiras assim. Sinceridade é o que se espera de todos nós, mas tomemos cuidado, porque o exercício da sinceridade bíblica é pautado pelo bom senso, pela honestidade, pela cumplicidade, pela empatia. Segunda verdade destacada na noite de hoje, uma oração fervorosa por sinceridade. E em terceiro lugar, uma oração fervorosa por integridade. Onde é que está isso no texto? Versículo de número 10, última parte. Acompanha comigo. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Que interessante, meus irmãos. Se eu e você formos atrás do significado de inculpáveis, à luz do texto original, iremos encontrar a ideia de integridade. E o que está por detrás da ideia de integridade? Conduta honesta, conduta libada, pessoa de confiança. Você já lidou com pessoas que não são de confiança? Todos nós já lidamos com pessoas que nós não poderíamos ter confiado. E porque nós confiamos, trouxemos sobre todos nós dores e pesares, angústia de alma. Você tem pessoas ao seu redor que você não pode confiar, que você não seja reconhecido como tal. Na condição de cristãos, nós precisamos ser pessoas íntegras, honestas, confiáveis, verdadeiras. Como é você conhecido no seu trabalho? Uma pessoa desonesta, cheia de rolos, trambiques, falcatruas? Como você é conhecido nos seus negócios? O que falam de mim quando eu não estou presente? O que falam de mim as pessoas que me conhecem para além dos marcos delimitadores desta igreja? Toma bastante cuidado, porque na condição de crentes no Senhor Jesus Cristo, se tem uma das características que precisa brilhar em nós, como um reflexo do nosso caráter, é a honestidade, é a integridade. Você sabe por que muitas igrejas estão desacreditadas? Porque falta integridade, a começar da liderança, alcançando os mais novos convertidos. Não é de se estranhar que pregadores contemporâneos, que viajam o Brasil e o mundo, pregadores honestos, genuínos, verdadeiros, têm afirmado: eu conheço igrejas inteiras que precisam encontrar salvação verdadeira em Cristo Jesus. Para ganhar um pouquinho mais, são capazes de vender a própria alma. Perca se for necessário, mas durma com a sua consciência em paz. Nada vale a pena no que diz respeito a ganhar um pouquinho mais,
Se eu e você tivermos que apelar para meios escusos, que não estão incluídos nas coisas excelentes, aprovadas por Deus. E aí a pergunta que eu faço aqui agora é esta: como é que você conseguiu o que você tem? Com base no quê? Se foi no suor do seu trabalho, resultado de noites e noites em claro estudando, debaixo de sol e chuva, você pode dormir tranquilo. Agora, se foi construído às custas da barganha, da exploração, da desonestidade, eu quero te desafiar a confessar os seus pecados diante do Senhor. Mais cedo ou mais tarde, esta muralha que você está construindo ao seu redor vai ruir, e vai ruir para a tua vergonha, porque Deus é justo. Deus não permite as injustiças no sentido de deixá-las, sem que elas colham as devidas consequências de suas obras. Mais cedo ou mais tarde, se não nesta vida, certamente na outra, todos aqueles que foram desonestos, infiéis, ilegais, colherão as devidas consequências das suas obras. O apóstolo Paulo estava escrevendo para uma igreja que estava debaixo de perseguições. E muitos poderiam ser tentados ao quê? A desonestidade. Para quê? Preservarem a própria vida. E aí Paulo, é como se ele quisesse lembrar, não se esqueçam do início, que eu fui preso, eu e Silas, fomos chicoteados, humilhados diante de todos, não porque fizemos algum delito moral, cometemos um crime, mas porque fomos fiéis ao Evangelho. Esteja preparado para sofrer as mais diversas oposições, em face da tua fidelidade ao Senhor. Esteja pronto e preparado para perder a promoção que você teve no seu trabalho. Esteja preparado para perder amigos, para perder colegas, para perder pessoas que você diz que ama, por causa da tua fidelidade ao Evangelho de Cristo Jesus. Não negocie as verdades do Evangelho. Não vale a pena. Por que não? Porque mais cedo ou mais tarde, nós estaremos diante do grande Criador de todas as coisas. E naquele dia, meus caros e amados irmãos, estaremos nós e aquele que conhece-nos melhor do que nós mesmos. O que você tem feito da sua vida? Que obras você tem a oferecer a este Deus? Tiago disse na sua epístola que a fé sem obras é morta. Quais são as tuas obras? O que você tem feito da sua vida? Como você é conhecido lá fora? Uma pessoa honesta? O que dizem sobre você? Rapaz, aquele homem pensa num sujeito porreta. Não pensa num sujeito honesto. Pensa num homem tarimbado, sujeito de confiança. Eu me lembro que quando nós fomos adquirir o nosso veículo, e eu disse que eu era pastor, não quiseram aprovar. Eu financiei o nosso primeiro carro. Não quiseram aprovar. Você sabe por que aprovou? Porque no contexto, eu estava num processo de formação, na condição de me tornar professor. E aí, como professor, passou, mas como pastor, não. Olha que interessante. Por que disto? Porque para nossa vergonha estamos assistindo uma crescente cada vez maior de homens desonestos assumindo os púlpitos da igreja no Brasil. E para nossa vergonha, muitos estão vindo para a igreja sem mudança de vida, sem mudança de comportamento, continuam desonestos, continuam não sendo verdadeiros, continuam sendo hipócritas, cheios de rolos e trambiques. Por que a igreja está tão desacreditada? Por nossa própria causa, meus amados irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Olha como é que está a igreja no Brasil, olha como é que está a nação brasileira, olha como é que está a igreja contemporânea, doente, meus irmãos. Nós somos os culpados.
Nós não lutamos intensamente as nossas batalhas. Precisamos orar, precisamos nos consagrar, precisamos nos desvencilhar dos nossos pecados. A vida cristã não pode ser levada na brincadeira. Terceira importante verdade na noite de hoje: uma oração fervorosa por integridade. E assim, caminhamos para o encerramento da exposição nesta noite. Qual que foi o tema da exposição? Uma oração fervorosa. Quais foram as verdades destacadas? 3 em especial. A primeira delas, uma oração fervorosa para a aprovação das coisas excelentes. Versículo 10, primeira parte. Segunda importante verdade, uma oração fervorosa por sinceridade. Versículo 10, segunda parte. E em terceiro lugar, uma oração fervorosa por integridade. Versículo 10, terceira parte. Pastor, ok, eu entendi. Mas em termos práticos, o que eu posso levar para a minha vida? Eu tenho aqui algumas aplicações práticas para você, que se constituem numa síntese daquilo que for destacado em cada um dos pontos. Primeira aplicação prática para a sua vida: cuidado para que você não venha aprovar as coisas que são reprovadas diante do Senhor. Procure aprovar as coisas excelentes. E como é que você vai conhecer as coisas excelentes? Conhecendo a Deus. E como é que você vai conhecer a Deus? Uma das formas, a principal delas, é conhecendo as Sagradas Escrituras. Nós falamos com Deus pelas vias da oração e Deus fala conosco através das Sagradas Escrituras. Você quer ouvir Deus falar com você em voz audível? Leia as Sagradas Escrituras em voz alta. Deus fala conosco através do texto bíblico. Muito cuidado para você não ficar gastando seus dias buscando coisas que já foram reprovadas por Deus. Muito cuidado, não vale a pena. Segunda importante aplicação para todos nós na noite de hoje: seja sincero, seja verdadeiro. Mas no exercício da sinceridade, que deve ser uma característica marcante de todos nós, sejamos prudentes, sejamos cautelosos. Que as pessoas ao seu redor te conheçam, vejam em você sinceridade, sem hipocrisia, sem falsificações. E em terceiro lugar, para a gente encerrar, seja íntegro, seja honesto em tudo aquilo que você for fazer. Você acha mesmo que Deus vai se valer de subterfúgios, de alternativas escusas para trazer prosperidade a você? Deus não precisa de documentos falsos, de assinaturas falsas, de trambiques e rolos para trazer prosperidade a você. Vale a pena ser fiel. Na hora certa, no momento certo, as portas vão se abrir. E aquilo que você tanto tem pedido a Deus, chegará até você. Seja honesto, seja verdadeiro. Que eu e você sejamos conhecidos como pessoas de extrema confiança. Que a nossa palavra venha valer mais do que qualquer documento assinado. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, engrandecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Abençoe a nossa vida, Deus, por favor. Não deixe, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, nos perdermos na multidão dos nossos pecados. Não deixa, Senhor. A tua palavra foi pregada e somente o Senhor para trazer a correta aplicação ao coração dos meus amados irmãos. Na certeza, Deus, de que nada é por acaso, nós descansamos no Senhor, em Cristo Jesus. Amém.